Seguindo aqui, então, a nossa pauta, que o tempo urge, meus amigos, tem uma outra situação, e aí é uma notícia triste, né, uma notícia complicada, né? O Marcos Antônio, ele tem uma lesão constatada, né, no músculo posterior da coxa. Ele sai do jogo, ele mesmo reclamando, ele sentiu uma situação, não foi vocês podem me corrigir, mas não foi uma pancada, não chegou a ser um trauma que ele teve em algum lance, foi mais uma coisa que ele realmente acabou sentindo. E aí a expectativa, saiu o diagnóstico, né? O São Paulo emitiu uma nota dizendo que a expectativa é que tenha Marcos Antônio para o jogo contra a LDU, né? Daqui basicamente um mês, ou seja, não teremos Marcos Antônio pelo próximo mês. E aí uma infelicidade na carreira do Marcos Antônio, que as notícias de bastidores, né, Gabriel Sá, diziam que ele seria convocado pelo Carlo Ancelotti nessa convocação, mas aí acabou não acontecendo por conta dessa lesão. Dos males do menor, né? Se tudo der certo, se o cronograma for cumprido, ele volta contra a LDU, que é o jogo mais importante do ano, os 2 jogos mais importantes do ano, mas fica aí nosso pesar por conta que a gente tem a questão da seleção, tem torcedor que torce um pouco o nariz, mas a gente a gente torce pro ser humano também. O Marcos Antônio é um baita jogador, um baita ser humano, e aí, querendo ou não, fica um pouco de chateação, né? Exato. A situação do Marcos Antônio, até senti falta dessa pergunta na coletiva do Ancelotti hoje, né? Ele falou da situação do Neymar e tal, mas ninguém perguntou diretamente para ele o porquê da ausência do Marcos Antônio, porque a informação da ESPN, muito confiável do, enfim, Pedro Ivo, que cobre, né, a seleção brasileira diariamente, era que ele estaria nessa lista para hoje, né? E aí ele foi cortado justamente pela ausência, pela lesão que ele teve. E é algo que para o São Paulo não preocupa tanto, né? Como disse aí o Léo, então, ele está fora do jogo contra o Cruzeiro, contra o Botafogo pode ser ali que esteja no banco, e a gente torce para que ele esteja bem fisicamente, 100% para jogar contra a LDU na altitude. A gente tem que ter o Marcos Antônio 200% para esse jogo, corre muito, né? E para um jogo como esse vai ser importante, mas foi uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda. Ontem a gente já falava que ele estava tranquilo com a situação, tinha entendido que não tinha sido nada grave, não é que estourou nada ali, né? Não foi algo assim muito delicado, mas tem essa lesão muscular que tem que cuidar, que é mais chatinha essa lesão também, vai tirar ele aí por cerca de 2 semanas. Aí ele perde a convocação, mas certamente terá próximas oportunidades. Acho que dos males o menor, a gente sente falta dele, por óbvio, para esses jogos aí do Campeonato Brasileiro, mas o foco vem sendo a LDU, e fico feliz que, cara, não tenha sido nada mais grave, porque perder o Marcos Antônio seria um golpe até maior. É porque hoje eu vejo, Léo, e aí o chat pode concordar ou não, eu vejo hoje 2 caras que são imprescindíveis para a forma que o São Paulo joga. Então, assim, não tem esses caras, deu M, né? Acho que, assim, todos os outros você ainda consegue mudar a característica. Mas 2 caras, Marcos Antônio e Bobadilha, para mim, são os que fazem o São Paulo jogar. Fazem o jogo do São Paulo. Quando eles estão fora, a gente sente falta dos 2. Então, torço para que os 2 estejam sempre bem fisicamente. É isso, né, Van? Uma situação complicada. Eu concordo muito com você. O Marcos Antônio é o melhor jogador de São Paulo hoje. O São Paulo é um com o Marcos Antônio e outros tem Marcos Antônio, né? Muitas vezes ele até tem que fazer algumas funções duplas, quando principalmente o Bobadilha sobe um pouco, ele precisa às vezes preencher espaço. É um jogador que parece que ele tem clones, ele tá em todo momento do campo, você vê o Marcos Antônio jogando, e tá no momento especial também, né, Van? Então, Cara, dos males do menor, tem o jogo contra o Cruzeiro agora, Botafogo melhor, mas aí tá aí a situação, né? Não, é complicado e é triste, né? A gente sente por ele pelo lance da seleção e tudo, mas realmente pela crescente que ele vem, né? Desde do antigo treinador até agora, ele se potencializou ainda mais a capacidade dele de ser aquele motor do time mesmo, né? De fazer o time jogar. E é um jogador realmente muito importante pro São Paulo, né? E é daquelas contratações que muitas vezes a gente não coloca tanta expectativa e acabou virando um jogador importante. E em relação ao Bobadilha, eu concordo com o Gabriel também. Acho que é um jogador que também se potencializou, porque eu realmente não gostava das atuações dele antes de se transformar agora nesse novo momento do São Paulo. Mas uma coisa assim que eu gosto do Crespo, eu acho que assim, ele consegue adaptar o time do São Paulo, as peças que ele tem, conforme o jogo, e ele consegue mudar o jogo, né? Que nem, por exemplo, que eu vejo ontem, eu acho que a vitória de ontem, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, passou muito pelas mãos do Crespo.
porque ele conseguiu trocar algumas peças ali, que nem ele trocou meio campo e ataque, e onde ele colocou o Pablo Maia fez um gol. E não só pelo gol, mas acho que ele fez também um bom jogo, então conseguiu se encaixar no esquema, assim, muito pelos desfalques e pelas opções que ele tem que fazer para rodar elenco. No ataque, o Ferreirinha não foi tão bem ontem, né? Apesar disso, mas ele colocou o Gonçalo Tapia no segundo tempo, foi o cara que fez o gol. Eu não acredito muito em coincidência, eu acho que realmente, e não que ele fez, não, pensado, o cara vai fazer o gol, eu mexi, não acho que não é isso. Mas nas peças que ele realmente mexe, eu acho que realmente funcionam. São mudanças efetivas. Então, ok, eu acho que vai ser sentida a ausência do Marcos Antônio. A gente vai jogar contra o Cruzeiro, que é uma grande equipe que está brigando na ponta da tabela, sem ele, mas a gente vai conseguir também repor de uma forma inteligente ali pelo Crespo. A gente sente muito, mas realmente dos males o menor, porque poderia ser algo mais grave. Eu acho que ele poderia ter sido até poupado, vamos dizer assim, talvez nesse jogo. Talvez não precisava que ele estivesse em campo. Eu acho que o São Paulo teve muita facilidade de ganhar do Atlético Mineiro, olhando de uma maneira geral, não só pelo placar, mas pelo contexto geral do jogo. Então, acho que ele poderia talvez não ter atuado, evitado talvez esse problema, mas ok, já aconteceu. E é isso, né? Como a gente tá falando do calendário, né? O calendário do futebol brasileiro é uma doideira. A gente vem de uma terça-feira muito insana para o torcedor são paulino, imagine para os jogadores, e que tiveram folga depois, aí retomaram os treinos, e aí voltaram para esse jogo, que é outro jogo importante. E apesar do Atlético Mineiro estar também cheio de desfalques, é um time muito... É um time com boas peças, né? Então a gente vem com essa ausência, mas realmente acho que contra a LDU é imprescindível a gente ter que contar com o Marcos Antônio. Então esse planejamento do São Paulo, que também já traz para o torcedor uma data que ele pode estar disponível, deixa a gente um pouco mais tranquilo, porque não contar com ele em um jogo que vamos jogar na altitude, a gente precisa ter ele muito bem fisicamente. E assim, eu acho que o Crespo, a comissão técnica e a preparação física vão ter que fazer um trabalho interessante para que ele possa estar muito bem para esse jogo, que já vai ser insano e muito difícil para os jogadores que vão estar aí atuando. A gente vai passar por uma data FIFA e voltar contra um Botafogo, que, enfim, a gente poderia, né, pegar o Botafogo 3 vezes seguidas praticamente aí, né? E não teremos essa oportunidade porque eles foram eliminados. Vamos pegar uma LDU. Mas eu acho que também que essa pausa para o São Paulo acho que vai ser importante, porque antes a gente via o São Paulo que jogava e quando parava voltava pior, ou a mesma coisa, era terrível. Agora a gente volta e a gente viu que o Crespo teve alguns dias aí para trabalhar com o grupo e enfim, o São Paulo conseguiu uma vitória importante. Agora a gente vai ter mais uma semana, a gente espera que a gente consiga um bom resultado contra o Cruzeiro para ficar a data FIFA mais tranquilo, e daí depois a gente voltar para o jogo mais importante do ano até aqui. Exatamente, tá? Então, os comentários da nossa querida Vanessa Dias. E para a gente finalizar, Marcos Antônio, rapidamente, Gabriel, tem esse superchat do Thiago César. Ele fala assim: e o Alisson vai voltar? Porque ele é o mais próximo do Marcos Antônio. Então, Léo, a gente até segurou a informação antes do jogo do Atlético Nacional, porque o jogo foi terça, né? Na segunda-feira, ele já não tinha treinado com dores no quadril. E o Alisson, a gente não tem ainda maiores informações da situação dele, mas ele ainda sente muitas dores. Então, ele não foi para o jogo contra o Galo, né? E, cara, possivelmente, muito assim, provavelmente, não vai também para o jogo contra o Cruzeiro. A gente espera que ele consiga voltar já contra o Botafogo. Acho que a pausa que ele ainda não chega em bom momento, né? Para ter um tempinho de respiro. Fosse o jogo, de repente, daqui a 10 dias, né? Fosse já na próxima semana, acho que as coisas seriam mais complicadas. Mas o Alisson, a gente ainda não tem novidades. E aí, Thiago, a gente fica muito refém do que o São Paulo passa pra gente, né? Porque a gente não tá no treino, a gente não acompanha. Então, tem que esperar ver o que o São Paulo passa em relação ao Alisson também. É isso, então tá aí as informações da situação do Alisson. E só também para passar, né, para quem estava perguntando hoje mais cedo aqui, hoje o São Paulo folgou, tá? Então hoje a gente não teve informação também por isso, volta aos treinos amanhã, às 4 da tarde, aí treina quarta 10, quinta 10 e enfim, sexta-feira também às 3 da tarde, aí já no embarque para o jogo contra o Cruzeiro.